Eu aprendi com meu pai, logo que eu ingressei no ministério, eu tinha apenas 15 anos de idade. E ele me levou para a Bíblia e falou para mim: Daniela, antes de você ser excelente no seu ministério, na execução do seu trabalho para Deus, para o reino, primeiro você tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E depois você tem que ser fiel. A palavra de Deus diz que Estevão, ele era um homem bom, primeiro, bom. E depois, o quê? Não, Estevão, primeiro ele era bom, e depois ele era cheio do Espírito Santo. Então, um bom servo, que Jesus chama de servo bom e fiel, ele primeiro é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que reflete Deus, uma pessoa que nas ações dela se parecem com Deus. E isso é ser tonto, sim ou não? Não. Meu pai fala muito isso, né? Eu sou bom, não sou bobo. Então a gente tem que saber discernir isso. E esse discernimento vem do Espírito de Deus. Então primeiro a gente tem que ser bom. Pessoas do bem, pessoas boas, de coração puro. Mãos limpas, coração puro, como a gente canta naquele louvor, que na verdade está cantando a Bíblia. E depois de termos alinhado essa conduta cristã verdadeira, de ser pessoas boas, então somos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Estevão era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Jesus disse: servo bom e fiel. E o nome de Jesus em Apocalipse é fiel e verdadeiro. Não há nenhuma mínima brecha para se duvidar do quão fiel Jesus é e da veracidade da sua vida, do seu poder inigualável, imutável, insuperável e intangível, porque o poder de Jesus está sobre todo o universo. Todo o poder foi lhe dado. É intangível, não existe inimigo algum que consiga tocar, acessar ou ser páreo para o poder do Altíssimo. Aliança com Deus é se tornar um só com Ele, na unidade do Espírito. Unidade não é união. União são dois juntos. Unidade são dois que se tornam uma só. Carne, quando é casamento. Quando a gente vai celebrar um casamento, a gente diz: agora não são mais dois, mas uma só carne. Então, quando fala Daniela, no ouvido do Rodrigo está falando Rodrigo. Quando fala Rodrigo, no ouvido da Daniela está falando Daniela. Por quê? Porque se mexe com ele, está mexendo comigo. Se mexe comigo, está mexendo com ele. Isso é o casamento carnal, humano, pautado na palavra de Deus. Sim ou não? Os dois deixam de ser cada um por si e se tornam um pelo outro. Agora, a aliança com Deus, ela é semelhante a um casamento carnal, sim. Porém, ele é espiritual. Quando é com Deus, ele é um casamento espiritual. Deixo de ser eu por mim mesmo e Deus por todos, né? E passa a ser eu por Deus, que não precisa de mim, mas Deus por mim, ou seja, eu preciso dele para tudo. Então isso muda tudo na vida de uma pessoa. Aliança com Deus faz com que eu e Deus nos tornemos um só. De novo, quando fala de aliança, o que vem mais forte na minha lembrança da palavra de Deus sobre a aliança é quando Davi vai enfrentar Golias
E ele olha para o gigante e fala assim: quem você pensa que é? Nem aliança com Deus você tem. Você não está se levantando contra mim, você está se levantando contra Deus. Eu trouxe para a linguagem de hoje o que ele disse nessas palavras: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? A escritura está assim. Mas o que ele disse? E se nós trouxermos para a tradução de hoje, ele estava querendo dizer e disse, né? Mas na linguagem da época: você não tem aliança com Deus, então você não tem força perante mim. Eu tenho aliança com Deus. Então se você está se levantando contra mim, você está se levantando contra Deus. Você é um homem morto. Irmão, se isso não é forte para você, para mim isso é motivo de orar e pedir a Deus: me faz mais humilde, porque um poder desse na minha vida, nada me para. Uma pessoa que tem aliança com Deus, ela caminha como Deus nessa terra, porque Deus é por mim. Se eu vou, Deus vai. Se eu ponho a mão, Deus põe a mão dele. Se eu abençoo, Deus abençoa. Se eu amaldiçoo, Deus amaldiçoa. Isso é um poder que só a aliança com o Altíssimo dá. E alguém aqui merece esse poder? Levanta a mão. Eu não mereço. Eu preciso desse poder, mas eu não mereço. Aí que entra a maravilhosa graça de Deus. Porque eu não mereço, mas Ele quer me dar. Então eu quero receber. Né? Glória a Deus! A palavra de Deus diz assim: Deus dá maior graça. Para mim esse versículo aí se refere a Jacó e a Daniela. Porque Jacó viveu assim. Eu acho Davi doido. O apóstolo Paulo doido. Eu acho todo mundo doido da Bíblia. Agora, Jacó, ele era doido varrido. Aqueles doidos que tacam pedra em avião. Ele era louco, cara. Ele era louco. Por isso que Deus escolheu fazer dele Israel. Eu tenho o nome de Jacó. Quando fala assim, Israel, está falando da Daniela. Porque eu sou Israel de Deus. Deus não escolheu outra pessoa. Deus não escolheu outra pessoa para fazer dela Israel. Escolheu Jacó. E aí quem não tem revelação com esses crentes fanáticos que estão me xingando por causa do arraiá na internet? Quando você não tiver nada para fazer, depois você vê eles me xingando lá por causa do arraiá. Oh, Jesus, misericórdia. Aqui, aí, o que os crentes fanáticos, sem revelação nenhuma, sem Deus? Jesus, no tempo dele, era cercado de crente fanático, sem Deus, vazio de Deus, caminhando com Deus, vendo Deus ali em Jesus e não via que era Deus. E crucificaram Jesus. Foram eles, os fariseus, os doutores da lei, os pastores crentes sem revelação da época. Aí, o que eles falam? Jacó é um mentiroso, não sei o que. Eles se apegam à visão demoníaca. Só que o que importa é como você termina a sua vida e não como você começa a sua vida. A maioria de nós começou a vida muito sofrido, muito triste, tudo dando errado, cheio de demônio, com a vida miseravelmente desgraçada, dominada pelo inferno. Mas porque nos foi revelado o reino maravilhoso de Jesus, o reino dos céus, tudo mudou na nossa vida. Eu oro muito assim com os irmãos na oração da madrugada, né? Obrigada, Senhor, pela revelação do reino dos céus na minha vida, que mudou tudo. Muda tudo, o reino muda tudo. Fala comigo, o reino muda tudo na minha vida. E aí, porque o reino lhe foi revelado, o final da sua vida foi transformado. Seu destino foi alterado pelo poder de Deus no reino dos céus. Glória a Deus. E com Jacó foi assim. A natureza dele foi nascer perdedor, secundário. A sobra vai para Jacó, porque o prioritário, o primeiro, o herdeiro, o primogênito era Esaú. Mas o reino dos céus é loucura para esse mundo. Ele é tomado por esforço. O que Jacó fez? De tudo e mais um pouco para mover os olhos de Deus para ele.
Ele tomou a bênção de Esaú. Não tem direito, dois não tem direito igual não? Então me dá a dele, porque eu sou prioridade. Eu vou mover os céus em meu favor. Eu vou atrair a atenção de Deus para a minha vida. Eu me recuso a viver uma vida lamentável. Eu me recuso a essa condenação. Se pela fé eu posso mudar isso. E ele era um cara louco. Ele era o cara perseguidor da maior graça. Porque a Bíblia diz assim que Deus tem maior graça. Se Deus tem maior graça, Ele tem menor graça. Se você quer a menor graça, eu te respeito, irmão. Eu quero a maior graça. E eu vou perseguir ela, igual fez Jacó. Aí Jacó foi lá e tomou a bênção da primogenitura. Pronto, agora eu já tenho a bênção da primogenitura. E ele foi para uma caminhada, para um desafio de sacrifício. Ele não sabia como Deus ia fazer, ele sabia que Deus ia prover. Ele não sabia o caminho, a rota. Ele sabia que ele tinha que dar passos de fé. E ele confiava tanto em Deus, que tudo que ele tinha, ele sacrificou a Deus. Por isso que o ato da aliança é o mesmo que Jacó fez. Na pedra que Deus revelou ele, a escada de Jacó. O poder que liga o céu na terra e a terra no céu, para a realização de qualquer coisa. Porque Deus pode tudo, quem não pode tudo sou eu. Deus pode tudo. Mas se eu tenho uma aliança com Deus, eu sou limitado. Mas no poder de Deus eu me torno ilimitado. Muito forte, né? E aí ele virou o azeite, que era tudo que ele tinha, sobre a pedra. E fez ali com Deus a sua aliança de sacrifício. Só que quando ele fez uma aliança de sacrifício com Deus, ele não olhou e falou assim: olha o que Deus fez. Ele já me deu a bênção da primogenitura. Agora eu deitei a cabeça sobre a pedra e tive uma revelação gloriosa da escada de Jacó. Tá bom, Senhor, aleluia, que bênção, que maravilha, eu vou embora com isso. Não, quando ele estava lá tremendo, anestesiado diante da revelação, aquele poder todo de Deus, ele viu os anjos subindo e descendo no céu, na escada de Jacó, ligando ele no céu, o céu nele, aquela loucura. Ele foi lá e falou assim: Deus tem mais. Aí ele pegou a pedra e falou: Senhor, escuta, se o Senhor for comigo e me guardar e me prosperar, eu vou ser sócio do Senhor. Se o Senhor deixar, eu vou ser seu sócio. Ou se o Senhor quiser, o Senhor pode ser meu sócio. Pode me dar, porque certamente de tudo que o Senhor me der, 10% de tudo que entrar é seu. Pode me dar. Olha aí, ainda vai ter isso aí ainda, ó. Que beleza. Isso é coisa de gente normal? Isso é coisa de doido. Olha o papo de Jacó com Deus. Que loucura. Ele já tinha recebido a glória, irmão. Ele recebeu Moshab Elohim, a glória. E ele falou: Deus, o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Porque se tem maior graça é para mim. Tem mais do que isso. Isso me encanta em Jacó. Porque quanto mais Deus dava, ele queria o degrau de cima. Ele queria mais, ele queria mais. Ele era incansável, imparável. E depois que ele já tinha ficado rico, a ponto do sogro dele, Labão, virar para ele e falar assim: não vai embora não, eu só estou ficando rico e estou tão rico assim porque você está morando aqui. Eu sei que eu estou sendo abençoado de tabela, eu sei que eu estou enriquecendo de tabela por causa da sua presença aqui. Deus tem um negócio com você, aliança, que Ele não tem comigo, que Ele não tem com mais ninguém. O que eu faço para você ficar? Pois você acredita que depois de tudo, Jacó já estava rico, já tinha enriquecido o sogro, já estava rico, riquíssimo. Ele ainda foi lutar com o anjo e ficou a noite inteira e não largava o anjo. Pensa num cara que gostava do sacrifício, porque enquanto ele estava sacrificando, ele sabia: eu estou gerando milagre, esse milagre vai nascer. Pois o anjo era Deus. É a única pessoa que a Bíblia diz que lutou com Deus e venceu. Deus é invencível. Por que ele se deixou vencer por Jacó? Faz assim, por causa da fé violenta. O cara era louco, irmão. E ele lutou com o anjo a madrugada inteirinha. E quando o sol estava nascendo, o anjo falou: você tem que me soltar. E ele falou: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu quero mais bênção. Mas ele já estava abençoado, já estava rico, já tinha tudo. Aí o anjo foi lá e feriu a coxa dele, abriu um rasgo na coxa dele. Imagina a dor disso, cara. Ele ficou manco pro resto da vida. Essa ferida foi muito profunda.
Isso deve ter doído pra caramba. E ainda assim, com a perna ferida, sangrando, uma ferida tão profunda que fez ele manco o resto da vida, ele não largou o anjo. Eu não sei. Eu tenho uma fé muito louca também. Mas não sei se eu, no lugar dele, diante de uma dor tão grande, um sacrifício tão grande, escolheria largar ou continuar sacrificando até a bênção vir. Eu sei que Deus colocou ele como referência para mim. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E ele não largou o anjo, e aquele sangue para todo lado, aquela perna ferida, aquela dor horrorosa, e o sacrifício já está cansado. Imagina, gente. Acho que se eu ficar 20 minutos segurando o braço de alguém, meu braço fica doce, né? De tanto que dói. Ele ficou a madrugada inteira lutando com o anjo. E quando o dia estava amanhecendo, o anjo foi lá, rasgou a coxa dele para ele largar. E ele não largou, enquanto tu não me abençoares. E pela fé, a resistência de uma fé viva, ele foi abençoado. Isso é forte demais para mim. Isso é poderoso. A aliança com Deus é isso. Deus tem mais para me dar. O pouco com Deus é muito, sim. Mas se Deus tem muito, eu não quero pouco, eu quero muito. Eu quero viver o extremo, eu quero viver o extraordinário da vida aqui na terra com Deus, na sua totalidade. Por causa de Jacó, estudando as Escrituras Sagradas, sendo conduzida pelo Espírito Santo, eu aprendi com Deus uma oração, que é assim: Senhor, eu não abro mão de nada, do tudo que o Senhor tem para mim. Eu não mereço nada, mas se o Senhor quer me dar tudo, então eu quero receber. O que eu faço para isso? É uma oração muito poderosa. Eu ensino isso nos meus livros, eu ensino isso para a igreja, mas nem todo mundo capta essa visão gloriosa, porque é uma oração de poder, de ousadia que faz de mim Jacó. Põe a mão direita no seu olho e ora a Deus e fala assim: Senhor, põe nos meus olhos a visão de Jacó. Eu vejo a escada de Jacó. Eu vejo a pedra branca pintada pela tua mão. Eu vejo o azeite, a unção, o poder, a autoridade do céu sobre a pedra, sobre a minha vida nesta aliança. Eu vejo a visão da escada de Jacó, que me liga no céu e que liga todo o poder do céu, Moshab Elohim, na minha vida, em nome de Jesus. Agora levanta as duas mãos bem altas aos céus, e só se você crer, repita comigo essa oração: Senhor, eu não abro mão de nada, do tudo o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Quem crê, bata a palma e diga glória a Deus. Glória a Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.